Oi, meus amores, boa tarde, como vocês estão? Estamos aqui de volta, segunda-feira, dia 31 de agosto, para a gente falar de português e esse é o tema da nossa aula: tempos verbais. Releia o trecho do texto e faça o que se pede. Tchalane, antes de continuar, vou pedir desculpas pelo barulho, mas tem alguém mexendo com obra aqui perto de mim e aí vão ter algumas batidinhas de vez em quando, tá? Mas vamos lá, vamos que vamos, e a gente vai tentando é, fazer a nossa aula da melhor forma possível, tá? Então, é, a gente está estudando, lembra que é o texto, o gênero textual editorial, e por isso a gente continua com os exemplos a partir do texto que estava lá no início da unidade, tá? Do capítulo. Vale ressaltar que, em Fortaleza, o trânsito ainda mata muito. No primeiro semestre de 2016, segundo dados recentes divulgados pela Prefeitura, 126 pessoas morreram em acidente de trânsito. Em 2015, os pedestres foram os que mais morreram na capital. Os motociclistas lideraram o trágico ranking em 2016. As palavras destacadas, essas que estão em negrito mais escuras, elas são o quê? Elas são substantivos. Lembra o que são substantivos? São as palavras que dão nome a algo, alguma coisa, sentimento. São substantivos, são verbos. Lembra o que são verbos? São ações, né? Ações do tempo, ações das emoções ou ações de atos mesmo que a gente faz. Ou adjetivos. Lembra o que são adjetivos? São as palavras que dão qualidades aos substantivos. O que são essas palavras em destaque? Letra B. Nesse pedacinho aqui, ó, o trânsito ainda mata muito, a palavra mata indica que a ação aconteceu no passado, no presente ou acontecerá no futuro. E aí a gente tem aqui, ó, esse retângulozinho que já está em destaque, mas vocês podem destacar mais, que é falando dos verbos. Os verbos são palavras, são termos, né, da gramática que indicam ações que ocorreram no passado, que a gente também chama de pretérito, que ocorrem no presente e que ocorrerão no futuro. A frase os motociclistas lideraram o trágico ranking em 2016 expressa uma certeza ou uma dúvida? E letra D. Na frase em 2015, os pedestres foram os que mais morreram na capital, indica uma ação que certamente aconteceu no passado ou que talvez tenha acontecido no passado. Quando o verbo exprime uma certeza, ele é empregado no modo indicativo. Eu estou indicando que isso aconteceu. Então, eu estou dizendo uma frase com um verbo que garante a minha certeza no que eu estou dizendo. Então, é um modo indicativo. Tá? Vamos para a página 14. Leia o trecho a seguir. O Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, 12, parágrafo 2º, estabelece que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela proteção dos pedestres, os mais vulneráveis do sistema. Em que tempo está o verbo estabelece? Está no presente? Está no passado ou está no futuro? E letra B, em que tempo está o verbo serão? A gente já estudou essas terminologias com ão, a, tio, o no final, né? Ela indica que tempo, presente, passado ou futuro. Complete as frases com os verbos do editorial lido e indique o seu tempo verbal. Vocês vão ter que voltar lá no texto, né, do editorial, encontrar as frases e completando, e aqui nessa linha maior, dizer essa palavra que você vai completar aqui é um verbo. Em que tempo esse verbo que você vai completar está, tá bom? Opa. Vocês vão fazer essa atividade 3 e aí a gente vai para a página 15. Os verbos da frase a seguir estão no modo indicativo, é uma afirmação, tá? Os verbos estão no modo indicativo. Transcreva-os e indique seu tempo verbal. Então, vocês vão ter que olhar aqui na letra A
Qual é o verbo da letra A? Vou dar uma dica na letra A. As avenidas centrais fecharão neste sábado. Fecharão é o verbo, é a ação que vai acontecer aqui nessa frase, né? Fecharão está em que tempo? Está no futuro, no pretérito ou no presente? Vocês vão escrever fecharão aqui, que é o verbo dessa frase. Tá pedindo para transcrever, tá vendo? E depois vão falar se é presente, pretérito ou futuro, ok? Vocês vão fazer isso até na letra J e partir para 5. Localize no caça-palavras os verbos que completam as frases de acordo com a indicação entre parênteses. Depois complete as lacunas com os verbos encontrados. Então, aqui eu vou dar o exemplo da letra A. Eu, a rua. Aí, entre parênteses, está escrito atravessar. Atravessar vai estar aqui nessa frase no futuro do indicativo. Ó, futuro do indicativo. Então, não é eu atravessar a rua. Como é que eu vou escrever aqui? Vocês podem, ou antes de escrever, procurar no diagrama, né, no caça-palavras, ou você pode tentar pensar em como que vai ficar esse verbo no tempo que está pedindo aqui, tá? Então, no caso da letra A, é atravessarei, tá? Podem encontrar as palavras aqui no caça-palavra antes de completar, que vai ficar mais fácil. Aí a gente vai aqui para a página 16. Então, aqui a gente já começa a entender cada tempo do modo indicativo. Lembra que lá na página 13 tá afirmando para gente que quando o verbo exprime uma certeza, ele está no modo indicativo. Só que a gente vai conhecer agora o presente do indicativo, tá? Antes de ler aqui essa atividade de presente do indicativo, eu vou ler esse retângulo, retângulo aqui, tá? O presente do indicativo, em geral, indica um fato que acontece no momento da fala ou da escrita. Contudo, também pode indicar uma ação que acontece com frequência ou que ocorrerá num futuro próximo, ou seja, em breve, né? Então, vamos lá, questão 6. Em cada item, assinale a alternativa que complete a frase corretamente. Então, na primeira frase, né? Na frase ando de bicicleta todos os dias. A forma verbal é ando, né? De andar de bicicleta. Indica uma ação que acontece com frequência ou certamente vai acontecer em breve, rapidinho. Ou na frase B, amanhã pago a multa. Pago, né? É o verbo. Pago, amanhã pago a multa. A forma verbal pago indica uma ação que acontece com frequência ou que certamente acontecerá no futuro. Aí a gente vai para a questão 7. Relacione cada frase com o tipo de ação que o verbo em destaque representa. A letra A vocês vão colocar para os verbos que são ações frequentes, acontece sempre, né? E a letra B, ações que acontecerão em breve, tá? Então, vocês vão ler essas frases e vão assinalar a letra A ou B. Daí a gente vem aqui para página 17, em que a gente tem um poema, né? Leia este poema, cujo título é O Táxi, e passe para a página 18. A gente tem aqui na página 18 uma interpretação de texto que vocês vão fazer a partir da leitura da página 17, do poema da página 17, tá? Eu quero que a gente vá lá para a página 19, que é a nossa última página, que vai falar de uma outra atividade gramatical, que é a concordância entre o pronome pessoal e o verbo. Olha, questão 1, tá? A partir daquele texto lá do táxi, né? O poema do táxi. Leia este trecho do poema. O passageiro apressado senta no banco ao lado. De quem o poeta está falando? Reescreva esses versos substituindo o passageiro apressado por um pronome. Lembra que a gente já estudou o pronome? Pode ser ele ou pode ser um sinonímia, né? Um pronome que também lembra passageiro, com mesma função, tá bom? E se fosse mais de um passageiro, como é que ficaria a frase? Então, reescreva os versos usando o pronome adequado, se fosse mais de um passageiro.
E aí aqui tem o fundamental para a gente ver agora. A concordância verbal ocorre quando flexionamos, ou seja, mudamos o verbo para que concorde com o sujeito. O verbo concorda com o pronome em pessoa. Eu, tu, você, ele e número, singular ou plural. Exemplo, ele senta no banco. Não daria para eu falar eles senta no banco. Não estaria concordando. Agora, olha como é que está aqui, já flexionado, ou seja, modificado. Eles sentam no banco. Tá vendo que o verbo senta mudou para sentam? Por quê? Porque estamos fazendo uma concordância verbal com o pronome eles, tá? Então, aqui, ó, de rosa é o pronome e de verde o verbo. Então, vocês vão fazer aqui a questão número 2 para a gente terminar a aula de português de hoje, tá? Complete as frases com o verbo indicado. Utilize o tempo presente e faça a concordância correta com o pronome, tá? Então, é presente e vocês vão ter que modificar aqui, tá bom? Esse verbo que está entre parênteses. A gente fica por aqui. Tomara que vocês consigam assistir a live, assim não fica tão chato assistir o vídeo aula, né? Mas a Tia Lane tá aqui, qualquer coisa manda mensagem, beijos e até daqui a pouco.